Então, gente, beleza? Joia, né? Então, esse vídeo aí a gente vai mostrar pra vocês aí, ó, tá? Pra vocês acompanharem aí a remoção aí da lateral de fora desse dock e o fechamento aqui do porta-mala com a lateral também, tá? Vou mostrar pra vocês aí o buracão que a gente fez no carro aí, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso aí, tá? Sobre a questão de corrosão aí de carrocerias e falar um pouco aí sobre esse assunto aí. Mas a gente vai estar mostrando aí com a dificuldade de a gente teve para retirar essa peça aqui, porque ela foi soldada aí de maneira irregular, tá? Então a gente vai estar mostrando para vocês aí um pouco sobre isso aí. E vamos botar esse vídeo aí para vocês verem aí. E no final tem umas considerações aí que a gente vai falar sobre essa questão aí de tratamento de chapa e durabilidade aí de reparos aí pós uma restauração. Beleza, gente? Então segue o vídeo aí e vamos lá!
Então, gente, vocês viram aí a gente cortando a lateral ali, tá? Já deu pra ver o que a gente encontrou. Nenhuma novidade, tá? Mas eu vou mostrar a continuação aqui do procedimento que a gente vai estar fazendo. Tá vendo? Essa peça, assim deu pra ver, né, Larissa? Dá pra ver os pontos, né? Dá. Tô colocando contra a luz aqui pra vocês verem. Tá vendo? Essa seção aqui, ela é soldada no assoalho do porta-malas, tá? Ela é separada do assoalho do porta-malas, mas faz parte. Então aqui, ó, ele foi soldado por cima aqui, ó. Lá por baixo, depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá. O que aconteceu? Tá todo solto por baixo, tá? Então é soldado só aqui por cima aqui, tá bom? Então a gente vai ter que cortar essa solda e retirar essa peça aqui. Até porque a gente precisa fazer um trabalho mais intensivo aqui no fundo aqui também, ó. Que tá bem craquelado aqui, ó. Então a gente vai ter que limpar tudo isso. E é o que a gente vai estar falando agora sobre a limpeza. Tá vendo a lateral aí, ó? Olha lá, tá dando pra ver que a gente tá rapando tudo aí, ó. Por quê? É um revestimento que colocaram aí, idêntico ao que tá do lado de cá, ó. Tá vendo? Então um negócio bem craquento aí. Isso aqui o que é? É a massa anti-ruído, né, que se usava antigamente aí, tá? Então é um negócio que infelizmente tem que ser removido manualmente, cara. Não tem jeito de fazer de outro jeito, ó. Tem que fazer assim, ó. Tá vendo? Ó. Não tem outra alternativa aqui. Por que não tem outra alternativa? Para quem não conhece, a massa anti-ruído, ela é um resíduo de petróleo, tá? É um resíduo de petróleo. Então, do jeito que aquele material tá ali, qualquer coisa que formar atrito, ele vai melecar, vai lambuzar tudo ali, vai ativar ele de novo e vai virar uma craqueira danada. Então, infelizmente, tem que ser feito assim, tá? Tem que ir rapando. A sorte é que a tinta de baixo está soltando com facilidade, tá? Então ele está ajudando um pouco. Tá vendo, cara? A tinta por baixo, então tá ajudando um pouco. Mas isso aqui, se eu passar aqui um disco strip, se eu passar uma escova de aço, se eu fizer qualquer coisa aqui, ó, vai piorar a situação. Então, infelizmente, é um trabalho manual e é um trabalho assim que muita gente acha que tem uma coisa mágica que vem aqui e tira. Se eu passar removedor pastoso aqui, vai melecar. Qualquer coisa aqui que reagir isso aqui, vai melecar. Até mesmo calor, né? Até mesmo calor. Se eu vier com soprador térmico aqui, ela vai derreter e vai virar um pinche aqui. Então o que acontece? Esse material era muito usado na época. Hoje tem selantes aí, tem muita coisa mais evoluída. Apesar de que é fabricada até hoje a massa anti-ruído aí, tá? E a lateral, ela é lisa, ela não tem revestimento nenhum essa lateral aqui. O porta-malas desse carro é liso. Então, mais um motivo pra gente tá tirando isso daqui. Por quê? Tem que fazer rebatimento na chapa, na lata, na lateral, tá? Tem que puxar com a espota, tem que fazer um monte de procedimento aqui, e isso aqui vai atrapalhar, entendeu? Então, se for fazer um rebatimento, por exemplo, aqui com o taso aqui, acertar aqui a lateral, não pode ter nada do outro lado, a chapa tem que estar lisa, enquanto a gente for trabalhar por fora, entendeu? Então não pode ter obstáculo nenhum aqui. Por quê? O taso vai ficar rebatendo no revestimento, tá? E não vai fazer o efeito, criar o efeito que a gente precisa, tá? É o efeito de alisar a lata aqui. Então isso tem que tirar. Mas o que acontece? Esses revestimentos, eles são muito comuns. Eu até falei uma vez aí, o pessoal achou que interpretou errado, né, Larissa? Falando sobre quem usa emborrachamento, quem usa esse tipo de coisa para tampar defeito. Em alguns casos é assim, tá? O emborrachamento é um material que é feito para ser usado na aplicação dele. Mas olha aqui, gente, tá dando para ver, ó, a quantidade de material que tá aqui, ó. Então como que eu vou entender o que está aqui de baixo? Tá? Se isso aqui fosse uma chapa lisa, fosse uma chapa legal, não tinha enchido tanto de material igual encher aqui. Tá vendo? Então nesses casos sim, é para tampar defeito. Às vezes a pessoa chega lá, solda uma chapa lá, dá uns pontinhos, depois vem com essa meleca em cima, tampa e tá tudo lindo, maravilhoso. Mas olha para vocês verem que coisa horrorosa que fica. Tá? Então tem que ser retirado e é desse jeito, é manual, não tem nada mágico que tira. Então, mostrando aqui, ó, tá vendo esse selante aqui? Esse selante aqui é original. Então dá pra ver que essa peça aqui não foi removida. A de lá já foi, mas essa aqui não foi removida. Tá vendo?
Então ela tá com selante original, certinho, até determinado ponto, tá vendo? Aí daqui pra cá, craquelaram tudo aí. Então tem que vir limpando isso daí e fazendo esse reparo aí, tá? Então, às vezes tem muita gente aí que tem dificuldade, porque quando a Spotter chegou no mercado, aquilo foi uma maravilha, todo mundo achava que aquilo era mágico. E realmente é mágico, né? Ajuda muito, faz muito trabalho. Mas tem muita gente que tem dificuldade aí, que o Spotter, né, ela não cola na chapa. Por quê? A chapa ela tem que estar limpinha. Principalmente do outro lado também, tá? Porque se tem uma camada muito grossa assim, na hora que aquece, isso aí começa a derreter, o calor começa a impedir da chapa esquentar e fazer a fundição ali da ponta para estar repuxando, para ter um repuxo eficiente. Então, dependendo dos lugares aí, às vezes a Spotter ela não gruda, é por isso. Não é grudar, é soldar, que aqui é um ponto de solda. Então muita gente fala que não gruda, não cola, mas é por isso. É porque não tem uma boa limpeza por fora e por dentro, tá? Então muita gente falava que aquilo era mágico, que você podia voltar uma porta, mas aquelas portas que tem aquele revestimento por dentro dificulta bastante aí, tá? Em alguns casos, pode iniciar até um incêndio também. Aconteceu comigo já, eu puxando uma porta de um carro e começou a fumegar esse revestimento por dentro, tá? Então tome cuidado para usar Spotter aí também, porque tem os procedimentos para estar usando a Spotter, tá? Então, como eu disse, a chapa tem que ficar lisinha para a gente trazer um rebatimento e fazer o que tem que fazer aí. Então a gente vai remover aqui, daqui a pouco vocês vão ver. Então a gente já limpou aqui, mas aí a gente vai remover. Essa peça vem até aqui, tá? Por baixo acho que não dá pra ver. Empresta a lâmpada aí, Clarice. Tá vendo? Aqui já tem o remendo, né? Que já fugiu do que tinha que ser. Tá vendo? Tava tudo ponteado, tudo... Assim, é o que fez, é o que aconteceu na época, é o que fez, é o que deu certo e pronto. Então agora a gente vai estar corrigindo, vai fazer essa peça aqui do zero, tá? E a outra de fora aí, que vocês viram as condições que ela tá. Mas aí por baixo dá pra ver, né? Olha lá, tá vendo? Ela tá toda aberta, lá, toda descravada. Isso aqui foi eu que abri pra ver. Ela tá até com os furos aqui de descravamento, porque quem descravou de outro carro, ou então uma peça nova, eles não soldaram por cima. Então ela tá toda solta por baixo. Aqui tem um ponto só no final aqui, ó. Tá dando pra ver, Lázaro? Uhum. Só no finalzinho aqui, ó. Tá? Então é por isso que a gente vai estar removendo essa peça aí. E aí facilita também que a gente trabalha com ela em cima da banca e começa a fazer essa peça aí, para estar partindo para de fora. Enquanto não fizer essa daqui, não tem jeito de fazer de fora. Então vocês vão seguindo aí, gente. Vamos tocando o barco aí, vamos vendo aí o que a gente vai mostrando aí para vocês aí. Daqui a pouco a gente mostra retirando essa peça aí. Deixa eu pegar aqui um negócio aqui. Então agora dá para vocês verem aí com mais nitidez o que está aí por trás, tá vendo? Muito remendo em cima de podre, muita chapa remontada, tá vendo? E é isso aí. Isso aqui está condenado. Isso aqui é para virar prego aí, tá? Para reciclagem. Então, gente, isso aqui a gente vai refazendo inteira aí do zero aí e vamos ver o que a gente faz com essa aí, beleza? Falei um pouco aqui pra gente dar seguimento aqui, só para vocês entenderem um pouco o que a gente tá fazendo aqui, tá? Então vamos lá.
Então, gente, vocês viram aí a dificuldade que é para tirar uma peça aí, descravar uma peça do lugar, quanto ela é soldada aí de maneira fora do que tem que ser, né? A gente conseguiu tirar ela com sucesso aí, tá? Mantendo aqui as dobras para a gente estar reproduzindo essa peça daí, tá? Então aqui tem muita coisa para se fazer. Tem um remendo aqui, como eu disse, mas tá aí, conseguimos manter a forma dela para a gente reproduzir essa peça e essa aqui também, tá? Como eu disse aí, ó, não tinha como a gente ficar trabalhando com essa peça no lugar por causa dessa situação aí, tá vendo? Então essa aqui é uma outra peça, uma peça que faz parte do alojamento aqui da lanterna, tá vendo? Ela tá bem ruim, então a gente vai ter que ir fazendo seção por seção aqui para estar chegando onde tem que chegar. Tá vendo, gente? Tá vendo? Fizeram até um furo aqui no... Fizeram um furo, né? Deve ter derretido aqui com a solda aqui, fez um furo aqui. Isso aqui é fixação, para-choque fixa aqui e fixa aqui também para estabilizar ela, tá? Então é isso aí, ó. É que eu tenho falado bastante aí, né? Às vezes com muitas pessoas aí perguntam pra gente, né? Tempo que vai durar, tempo que depois que faz um restauro se apodrece logo e tal. Então o que acontece? A gente faz o máximo que a gente pode dentro do padrão e dentro do que tem que ser, tá? Mas dá para olhar aí, ó, um carro de 44 anos aí, tá? E ainda mantém a integridade da chapa aí, ó. Ou seja, o que foi? Ok, não, 44, ele é 77, 2021. Então tá vendo? A chapa tá íntegra ainda, a gente está acabando de tirar aqui o revestimento, tá? O que acontece? Onde estraga? É realmente embaixo dos alojamentos onde fica a água, a umidade, né? Sedimento. E é isso que vai acontecendo com o carro aí, tá? Então o que acontece? Muita gente fala que o tratamento de chapa da época que era precário, era um metal assim pior do que tem hoje. Eu sei que hoje existem ligas aí, existe uma modificação aí no aço aí, mas ele ainda continua sendo aço, tá, gente? O aço aí, a maior parte aí é aço. Então, não é uma coisa que eu ia falar sobre o banho químico aí, né, que eu falei no último vídeo que eu ia falar. Então, os carros de hoje ele tem um tratamento, tem uma chapa aí com a liga um pouco diferente, né? E os tratamentos aí com imersão, que ajuda bastante, mas não são eficientes também, tão eficientes não. Às vezes tem gente aí que vai pular de raiva aí no meu raciocínio aqui, mas é verdade, tá, gente? Na década de 90, para quem... Isso eu tô falando, porque para quem tá aí chegando hoje, conhecendo o carro hoje, não sabe das coisas aí que aconteceram no passado. Ou seja, na década de 90, eu não vou falar marca não, para não criar problema, porque muita gente às vezes acha que eu tô criticando determinadas marcas aí e pra gente não ofender, às vezes, quem tem os carros. Mas tinha uma montadora, na meados da década de 90, que garantia 5 anos de contra-corrosão de carroceria, tá? Eu acho isso ridículo, 5 anos de garantia de carroceria. Até porque essa montadora, alguns modelos dela aí, tá? Que começaram a fazer esse banho químico, esse banho com imersão, alguns modelos dela tem o número de chassi, a identificação do carro no assoalho. E esses carros são campeões aí de remarcação de chassi, porque apodrece no lugar do número de chassi, tá? Então, para quem sabe aí, quem está no ramo, quem conhece, sabe de carro que eu estou falando, tá? Então, se o tratamento e o tipo de chapa fosse tão eficiente, não apodrecia a ponto de perder um número de chassi. Aí a pessoa vai e fala, ah, mas fica no assoalho. Por baixo tem revestimento, gente. Então, em cima tem o tapete. Então, o que é que acontece? Né? Umidade, atrito. Então, tira o tratamento, igual como eu já cansei de mostrar aí, dentro das caixas de ar, dentro dessas partes baixas aí, né? O tanto de sedimento, aquilo ali vai relando, tira o tratamento e o aço se apodrece. Então, não tem nada infalível contra
a oxidação do tempo e contra a corrosão do aço. Não tem jeito, tá? Então, o que acontece? Por que eu falo ridículo 5 anos de garantia de carroceria? Porque é um carro montado todo novo, uma chapa toda nova, em ambiente controlado, muito bem, como se diz, tratado, e eles ainda apodrecem, tá? Então, quem mexe nesses carros da década de 90, inclusive 2000, inclusive um carro desse aí a gente mexeu, né, Larissa? Quase que eu falei não. Uma caminhonete aí, que eu troquei o painel frontal dele. Então quem está no ramo, quem mexe sabe. Quando a gente solta algum painel, quando a gente solta alguma caixa de roda, alguma lateral, sempre nos pontos tem alguma corrosão, entendeu? Por quê? É o lugar que como é que fala? O tratamento não chegou, tá? Então esse carro eu mostrei para eles. É um carro 2010 que a gente tirou, bateu, né, de frente. A gente tirou o fechamento da frente ali, das longarinas ali. E onde estavam os pontos já tinha ferrugem já. E um ferrugemzinho já bem avançado. Não chegou a virar podre, mas já era um ferrugem. Então não existe nada infalível. Aqui a gente faz, a gente trata, a gente une peças novas a peças usadas da carroceria, tá? Peças que estão aí, como eu disse, aqui há 40 e tantos anos aqui. E ainda fica top. E aí tem gente que quer que a gente dê uma garantia de 100 anos. Se as próprias montadoras aí não conseguem fazer isso. Então, tem uma outra montadora aí, porque eu já trabalhei muito com carro novo, gente. Eu estou falando isso porque eu tenho consistência para falar. Tem muitos carros aí novos aí que às vezes quando a gente troca a lateral, igual quando eu já trabalhei aqui para seguradora, quando a gente troca a lateral, painel lateral, existe uma cera de cavidade que eles passam justamente aqui, ó, entre a união do painel e da caixa de roda. Então, se o banho químico fosse tão infalível, eles não passariam essa cera de cavidade, tá? Porque muita gente pode falar, não, que é para não entrar umidade. Então, se o banho químico, o banho por imersão fosse tão eficiente, não precisaria disso, tá? Vocês me desculpem, mas eu tenho que falar, porque a gente que tem experiência, a gente tem que estar passando isso para os outros, tá? Tem que estar passando, porque existe muita informação controversa aí, muita informação que não procede, então a gente precisa falar, tá? Então a garantia da gente é fazer o melhor, trocar tudo. Onde a chapa estiver duvidosa, a gente tem que chegar lá, trocar, fazer o bom tratamento, tá? Um bom tratamento localizado, uma boa vedação, e é isso que dá durabilidade para os carros aí, tá? Por que eu falo? Esse carro é um carro que foi usado, é um carro que teve uma vida, né, fluente, tá? Senão, todos esses carros aqui da década de 60, 70, 80, como todo mundo fala que são as porcarias aí que apodrecem, tá? Não existiria tantos exemplares aí. Você vê os exemplares aí desses carros aqui, ó, intactos, porque foram conservados e não foram usados como deveriam ser. Então, pela lógica, era para apodrecer só com a umidade aí da atmosfera. Entendeu, gente? Então, é o uso do carro contínuo, é a situação que o carro trabalha e é o jeito que a vida do carro é conduzida. Por isso que cria-se essas corrosões no carro. Mas aqui a gente faz o máximo que a gente pode para garantir o máximo que a gente pode e traz vida para esses carros de volta aí, tá bom? Então não existe aço ruim ou aço bom. Eu sei que pode ter pessoas estudadas, pessoas aí, engenheiros, né, metalúrgicos que podem falar isso e eu respeito. Mas o que eu estou dando aqui é a minha experiência de campo. A experiência de campo que eu trago aqui, que eu vejo o tempo todo e que os carros chegam aqui e a gente vê os defeitos depois do tempo que faz com o carro aí, tá, gente? Então, se é um carro que foi guardado, um carro que foi bem conservado, um carro que rodou numa situação aí tranquila, ele não vai ter corrosão mesmo. Igual muitos desses intocados que a gente vê aí, vê muitos Opalas, vê muitos Dodges e por aí vai, tá? Até a Kombi, né? Uma Kombi que diz que apodrece tudo, já vi Kombis aí perfeitas, intactas aí, sem nenhuma corrosão. Então é a vida do carro aí que vai conduzindo, né, Larissa? Conduzindo, né, Clarice? Conduzindo a ação do tempo aí, tá bom? Então é isso aí, a gente vai começar a fazer esses reparos aí e trazer esse carro como tem que ser, como sempre a gente faz e dando sempre o nosso melhor. Beleza, gente? Então,
Eu aproveitei aqui para estar fazendo, eu não vou prolongar mais não, porque aqui é uma peça complexa. Depois eu vou mostrar como que a gente vai fazer o modelo dessa peça aqui, como que a gente vai reproduzir essa peça aqui. Num próximo vídeo vocês vão ver aí, beleza? Então é isso. Os carros, esses antigos, são criticados porque os novos estão chegando e é preciso ser vendido. Então, o que ninguém fala às vezes é isso, né, Larissa? Igual outro dia, né, Clarice? A gente também estava vendo lá, uma pesquisa lá, a gente sempre vê, a gente sempre acompanha. E muita gente não sabe o quanto que o Brasil é campeão de recall. Outro dia a gente viu um carro de luxo, um carro caro, com recall de cinto de segurança. Né, Larissa? É. Um outro carro aí, muito vendido aí, tá na moda aí e tal, que teve um problema no software. De seta. De seta. Você entendeu? Ou seja, precisa de um software para dar uma seta. Então, o tanto que a gente acompanha outros canais aí automotivos, a gente vê falha de sistema, falha de funcionamento, falha disso e falha daquilo. Então, a evolução é assim. Futuramente esses carros não vão ter esses problemas igual estão tendo agora. Porque hoje é uma tecnologia, isso aqui é defasado. Mas isso aqui também foi uma tecnologia na época, e uma tecnologia que durou até hoje aí, e a gente tem condição de pegar e colocar esse carro aqui perfeito novamente. Então, se não existe corrosão nos carros hoje os carros estão com o mesmo problema. O problema desses carros era a água, então o problema dos carros de hoje também pode ser a água. Você imagina vocês pegarem um notebook seu, um computador, e deixar no tempo com os intempéries aí para vocês verem. Se for num lugar úmido é perigoso nem ligar depois. Então, como são carros muito tecnológicos, tem muita coisa envolvida, muito programa, muito isso, muito aquilo. Então esses carros talvez eles durem a carroceria, mas não vão rodar daqui a um tempo aí, porque vai estar desatualizado o programa deles. E é isso. É dar rotatividade, vender e as pessoas consumirem no menor tempo possível. Ou seja, descarta o carro mais rápido e compra-se outro. Entendeu? O carro antigamente não. O carro antigamente ele fazia parte da família. Era um carro que era um bem adquirido pela família e fazia parte da família. Outros usavam para trabalho e era o ganha-pão de muitos. Então, é isso que todo mundo tem que entender. Então, a gente faz da melhor maneira, cuida, trata, deixa o carro perfeito de novo. Beleza? Então é isso aí. Vocês me desculpem, às vezes é o jeito de falar, mas a gente tem que falar para quê? Para as pessoas entenderem um pouco o que é uma trajetória de um carro e o que é cada década, cada tecnologia e cada coisa que chega. Não desprezando nenhuma montadora, não desprezando nenhum tipo de tecnologia hoje, mas tem seus pontos falhos aí e acontece aí, você vai ter um carro, às vezes um carro perfeito, que às vezes você pegou uma chuvinha com ele ou foi num clima um pouco mais úmido aí, ele pode dar uma falha de sistema e deixar vocês na mão. Mas isso aqui não. Isso aqui sai de qualquer situação, isso aqui é um bebedor de combustível fóssil, tem motor para conduzir e é um carro que com qualquer coisinha você sai com ele da estrada aí. Tá bom, gente? Então, para quem gosta de antigo, respeito sempre. Para quem gosta dos novos, respeito da mesma maneira. E é assim que tem que ser. Tá bom, gente? Então, tirem suas conclusões, façam pesquisas aí do que eu estou falando aí, tá? Que no Google tem muita coisa sobre isso daí, tá? Então vocês pesquisem aí para ver se eu estou falando bobagem ou não. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. E na próxima é mais fabricação. Como eu disse, já chegou chapa para ele, Corcel. E a gente vai estar seguindo aí em frente aí e mostrando para vocês aí o que a gente faz de melhor aí. Beleza, gente? Então, um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.